Tudo bom, cabelo bom? Hoje estou aqui para mostrar mais ou menos como eu organizo as ideias das minhas histórias. Quando eu escrevi o PR, o Permite-se Recomeçar, que eu sempre falo PR para ficar mais fácil, foi meu primeiro livro e eu escrevi assim, bem às cegas, digamos assim, porque eu não sabia nada de técnicas, nada, absolutamente nada. Eu vou escrever um livro sobre uma história que eu tenho na cabeça e comecei a fazer isso. Aí eu estava trabalhando na época em um local e nos tempos livres eu lembro que eu começava a ter algumas ideias e eu precisava escrever isso. Só que aí eu não estava com o computador, então como que eu ia fazer? Cadernos. Comecei a andar com caderninhos. Nesse daqui, que foi meu primeiro caderninho, eu só tenho 2 anotações. Eu sempre quando eu chegava em 20 mil palavras, eu ficava na dúvida, eu ficava meio perdida. Agora, que lado que eu vou ou como eu vou fazer daqui pra frente? Aí eu precisava ter uma ideia, fazer algum rascunho. Vai ficar longe, não vai dar pra ver, mas eu vou falar aqui, que nem eu marquei aqui, cap 14. E fiz um pequeno resumo do que eu queria no capítulo 14. Por exemplo, o capítulo 13. Vai começar com Isa e Hugo, eles se conhecendo melhor. Isa fazendo várias perguntas em um jogo rápido. Isso realmente está na história até hoje, só que eu acho que não é mais no capítulo 13. Porque a gente vai reorganizando as ideias, tudo. Aí eu comprei mais esse outro caderninho que, olha, ele está com algumas marcações, mas não é do PR. E é aqui que eu comecei a escrever, porque eu cheguei naquele momento que eu falei, ok, o que eu vou escrever daqui pra frente? Qual que é a ideia? A ideia tá na minha cabeça, mas como que eu vou organizar essa ideia? Aí o que eu fiz nesse daqui? O que já aconteceu na história? Isa. 1. Falou como foi descobrir a ansiedade. 2. Como é o seu dia a dia no trabalho. 3. Apresentou seu carro, o abacate. Ai, caramba. 4. Conhecendo o Hugo. 5. Foi apresentada suas 2 melhores amigas. E assim por diante até o 14. Aí eu comecei a marcar, por exemplo, na outra página. O que eu quero para a história a partir de agora? Fiz esse resumo aqui, que eu acho que tem umas 10 linhas, mais ou menos, desse resuminho aqui. Ele saiu no capítulo 26, 27, 28, 29 e 30. Essa pequena parte aqui, 5 capítulos. Aí que eu vi que isso começou a dar certo. Então eu comecei a colocar, por exemplo, um capítulo para esse tema, um capítulo para esse, e assim por diante. Ai, tá saindo. Tá rasgando. Chegou esse momento. O momento em que tudo começará a mudar. Triste. Adoro ver essas anotações porque eu nem lembro na hora que eu tava na cabeça. Aí eu fiz uma anotação que eu queria para aquele final. Eu já tinha o final na cabeça, mas como eu queria fazer aquele final. E deu essas aqui. Aí, no outro que eu finalizei em agosto, que eu tenho um livro publicado, esse outro que eu já finalizei, só que agora ele vai passar por uma revisão, mas eu tô dando um tempinho pra ele, porque, como o Mestre King falou, depois que você termina, pega o teu trabalho, faz outra coisa, dá um tempo pra sua cabeça esfriar, pra sua cabeça dar aquela esquecida um pouco da história, né? Porque é bom você dar um tempo. Ele falou em torno de 6 semanas seria o mínimo. Eu vou esperar um mês pra voltar pro L, que eu não posso falar ainda qual é o nome, mas é L, não é de Liza. E aí eu comecei a trabalhar melhor. Mas um aplicativo que eu usei no PR foi o Trello, que eu usei muito para marcar links e fazer resumos dos capítulos lá também. Só que eu uso mais parte para pesquisa nesses links que eu guardo lá, agora nos outros, porque no PR, como eu falei sobre transtorno de ansiedade generalizada, para quem me conhece, já viu os vídeos anteriores, sabe que eu sofro disso. Eu tenho a tag. Então, eu não precisei ficar pesquisando como ter uma crise de ansiedade. Eu já tinha muita carga aqui, ó, aqui na minha cabeça. E fazer o que, né? Eu já tinha todo esse conteúdo, então era pegar e usar o que eu já tinha. Mas agora em L, eu tive que fazer muita pesquisa e na revisão eu vou fazer mais pesquisas ainda. Então no Trello eu guardo toda a parte de links, de sites que eu preciso pesquisar todo aquele assunto.
Aqui em ela, então, eu fiz aqui tipo, ó, esqueleto dos capítulos. Prólogo, capítulo 1, capítulo 2, mais ou menos daquele estilo, só que eu fiz uma pequena resumida. E eu coloquei aqui, o início da história mostra a última semana de aula de Ellie. E aí eu fiz mais um resuminho. E aí eu comecei mesmo a marcar como eu estava marcando no PR, como eu pensei em marcar naquela época. Cap 11. Cap 12, 13. Ah, e uma coisa que eu tenho aqui, olha. Todos os capítulos que eu fui escrevendo nesses, que ainda sem revisão, que foi assim, que é o bruto que eu já escrevi, eu marco a quantidade de palavras que ele tem no capítulo para ter uma ideia de mais ou menos o tamanho do capítulo. Por exemplo, capítulo 19, ele ficou com 4.615 palavras. O capítulo 20, eu não marquei. Capítulo, aqui ó, 22, 2.279. Então é mais ou menos essa é a média de capítulos, de palavras por capítulos. E eu fiz isso inteirinho no L. Até que eu cheguei no capítulo 45. Aí, como estava tudinho na minha cabeça, só escrevi fim. Não coloquei mais nada porque já estava muito bem na minha cabeça. E aí, outra coisa que eu gosto de fazer é a lista de músicas citadas na história. Todos os meus livros. Todos os meus livros, só tenho um publicado, mas assim, os que eu estou escrevendo. Porque eu já estou escrevendo mais um. Mais dois. Dois. E já tenho mais uma ideia para o próximo. Enfim. Ou vai ter músicas no começo de capítulo, ou vai ter citações de músicas durante a história. Eu não consigo fazer um livro sem imaginar que tenha música inserida nele. Eu vivo de histórias e músicas. Eu não consigo fazer. Eu consigo ler sim histórias que não contenham músicas, mas as minhas histórias eu sempre vou inserir de alguma forma. Não precisa ser em todos os capítulos, como eu disse, pode ser alguma citação de música no decorrer da história, mas eu sempre vou colocar músicas. E esse eu precisei fazer uma lista porque eu não podia repetir pelo motivo X, que eu não posso falar. Não podia repetir nenhum. E aí eu fiz uma listinha, coloquei aqui o post-it laranja. E lá no comecinho aqui, eu colocava os dias, por exemplo. Eu vou ficar 1 hora escrevendo, vou dar um tempo, 1 hora, meia hora. Aí eu marcava quantas palavras eu escrevia nesse tempo. Tinha dias que eu escrevia 4.000, 3.000, 1.800, assim, não tinha uma média exata. Mas eu peguei o L para fazer, ele estava com 10.000 palavras, 12.000. E eu coloquei a meta de terminar ele até em setembro. E terminei ele 24 dias depois, com 57.591 palavras. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Fiz a meta e bati a meta. E dobrei a meta. Mentira, não dobrei nada não. Então do L foi assim. Aí agora eu comecei o próximo livro. Que esse daqui eu pretendo lançar ele lá para agosto ou setembro do ano que vem. O L é lá para o começo do ano que vem. Já está bem programadinho mais ou menos aí. Comprei outra caderninho porque eu vi que realmente para mim tem funcionado. E não é que tem funcionado. Eu vi as pessoas falando em seus diários de escrita, mas eu pensava, será que vai dar certo comigo? Será que eu sou meio desorganizada? E não, realmente ele dá muito certo. E esse daqui, ó, vocês vão ver como deu certo, que eu estou um pouco mais detalhista. Na primeira página aqui, além de todas as marcações, as divisões que eu fiz, na primeira página eu já coloquei assim: personagem central, o nome, sobrenome, idade, cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, altura, porte físico, estilo de vida, profissão, hobbies, estuda, característica física marcante. Aqui atrás eu coloquei perguntas frequentes que farão para a personagem, porque é um assunto denso, forte, que as pessoas vão fazer perguntas para ela, assim, enfim, é bem chato. Não posso falar muito. Aí eu coloquei aqui no post-it azul conflitos, e aí eu fiz toda uma parte
deixei um bom espaço aqui pra fazer todos os conflitos que eu vou colocar. Esse aqui não posso falar, mas é um tema também bem louco, que é bem louco, né? Eu coloco umas coisas bem loucas, vocês vão entender nesse da frente quando vocês forem lendo os próximos livros. Aí eu coloquei aqui o nome dos principais personagens que vão aparecer além da personagem principal. Porque às vezes eu fico... Ou errei, eu estava escrevendo o nome de uma personagem com um Z no começo da história. Aí ontem eu fui ver, eu estava escrevendo com S. Eu falei, não, por isso que eu tenho que colocar tudo no papel, porque dá uma bagunça. A gente se perde, não tem como, é muito personagem, muita coisa pra pensar, a gente acaba se perdendo em algum momentinho, mas se você tem tudo marcado, fica ótimo. Aí eu coloquei os pais, a irmã, amigos e mais algumas coisas aqui. No outro post-it aqui, um verdinho, eu coloquei frases, que são as frases que eu vou precisar usar na história. E aí nesse post-it maior aqui, o resumo dos capítulos, a descrição do capítulo. Esse daqui, um L, que eu já terminei no ano passado. O mês passado? Olha, eu fui colocando segunda, terça, quarta, os dias de agosto e setembro. Fui colocando as quantidades de palavras que eu escrevia no dia, no final do dia, não aqueles resumo do dia. Por exemplo, uma hora eu escrevi 10 palavras, na outra hora eu escrevi 50 palavras. E aí eu fiz isso. Em 24 dias eu coloquei assim pra me inspirar. Coloquei aqui, 24 dias eu escrevi 57.000 palavras e finalizei aquele original. Então é isso, é dessa forma que eu estou me organizando, além do Trello. O Trello eu uso mais hoje, não faço mais tanto resumo nele. É mais para colocar os links para fazer as minhas pesquisas. Então, assim, para vocês entenderem quantas histórias eu tenho. O PR, Permite-se Recomeçar, já publicado. O L, que ele está finalizado agora, daqui algumas 2 semanas por aí, ele vai começar a passar por revisão, a minha revisão primeira, que é colocar tudo que eu preciso, tudo que faltou, tirar todos os furos da história, para depois mandar pra revisora mesmo, para fazer análise crítica e fazer a revisão ortográfica, tudo certinho. Então eu tenho essa outra história que eu comecei agora desse caderninho aqui, que eu pretendo lançar em agosto, setembro do ano que vem. E eu tenho mais uma história que eu já tinha começado no final do ano passado. Porém, ela já tem 50 páginas, então tá lá parada. Então eu estou com 4 histórias. Uma prontíssima, uma semi-pronta e 2 em andamento. E aí a pessoa aqui teve uma ideia para mais uma, só que essa vai ter que esperar. Eu vou deixar marcado, não esquecer nada. Então, a dica que eu dou é sempre você estar com um caderno, com um bloco. Eu uso muito bloco também, um bloco de notas do computador, que eu faço o esqueleto da história, que eu faço um pequeno resumo de tudo que vai acontecer, começo, meio e fim. Assim, às vezes dá 10 linhas, daquelas 10 linhas vai sair um livro inteiro. Saio e eu ando com algum caderno dentro da bolsa, porque a gente nunca sabe quando a inspiração, quando as ideias vão surgir, não é mesmo? Então é isso, espero que eu tenha ajudado alguém, não sei, ou então matado a curiosidade de como é a minha organização das histórias, como eu faço para organizar os meus capítulos. Se o seu é diferente ou parecido com o meu, deixa aí nos comentários. Se você também está nessa vida de autor independente, toca aqui, ó. Estamos juntos nessa. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem ver mais conteúdos em relação parecidos com esse, sobre diários de escrita, deixe nos comentários, eu vou fazer com o maior carinho. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e tchau!